Vamos pôr as cadeiras aqui na frente, fica melhor, não fica? Tem pouquinha gente, nós fica confortável, igual célula. Gabi já tá emocionada. Calma, Gabi. Tá acabando. Eu fico mais confortável também. As pernas tremimentam, já vou estar sentado. Precisa do microfone? Não precisa. Não adianta, as pernas tremem igual, né? Ô João, me ajuda aí. Não, põe aí, João, a Bíblia. É Jonas, a partir do 1. Esfriou aí, gente? Tá frio aqui. Tá frio aí? Já esquenta. Aí, João, jeitado, meu rapaz. Gente, eu tô muito nervoso, tá? Sou palhaço, mas chega agora, não tem como fazer graça. Paz de novo, boa noite. Vocês estão todo mundo bem? Um pouco de frio, né? Voltou a chover. Gente, quando a Sheila me chamou perguntou se eu tava disposto. Eu não vou mentir não tava não, mas eu falei que tá. E aí depois que, não sei com quem já teve oportunidade, mas depois que a gente aceita, é difícil de voltar atrás. A gente quer voltar atrás, mas a gente não consegue. Parece que Deus fala assim, você já me deu um sim, agora não tem pra onde você correr. Tem que tentar fazer acontecer. Eu não sou um dos mais inteligentes aqui, mas eu me esforcei. E até a hora que eu cheguei eu não tinha um tema. Eu tinha até esquecido do tema. A Sheila falou, qual que é o tema para me passar pro João? Eu falei, não tem. Ela, você vai falar de quem? Jonas, obediência. Desobediência. Falei, aí eu parei ali e aí Deus me deu um tema. O plano do Senhor acontecerá. E até o final eu creio que vocês vão entender o porquê desse tema. Amém? Então é Jonas do 1 a 1. E eu vou ler ali porque aqui eu fiz uns resuminhos, então vai estar diferente da Bíblia se eu ler aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui só por enquanto. João, daqui a pouco nós continua, viu? Não saia daí não. E eu li Jonas e meio que eu separei o livro dele em algumas partes, alguns temas que me chamou a atenção. E esse primeiro do 1 ao 3 eu coloquei assim, Jonas, o chamado. Porque a gente leu aqui que o Senhor chama Jonas para ele cumprir uma obra e fazer algo que é da vontade do Senhor. E nós vimos aqui também que o Senhor manda ele ir para Nínive. Mas o abençoado resolve fugir do Senhor e vai para outro lado. Quando eu li isso, eu lembrei da música da Ana Paula Valadão, que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E o caba tentou. E quantas vezes a gente não faz igual, né? O Senhor chama a gente para alguma coisa, ou para alguma coisa da parte do Senhor, e a gente tenta fugir também. Igual eu comecei falando, eu tive a oportunidade agora, mas a Sheila sempre me cobra, porque ela já me entregou algo da parte do Senhor, nesse sentido, de que Deus quer me usar mais, mas eu tô fugindo, eu tô sendo Jonas. Tá. E é interessante que
Jonas ouviu a voz do Senhor quando o Senhor fala com ele. E por ele estar ouvindo a voz do Senhor, eu entendi que ele estava disposto a fazer o que o Senhor queria, porque ele estava ali ouvindo a voz do Senhor, né? Mas mesmo assim ele ouve e não aceita o que o Senhor mandou ele fazer. Ele fala, não quer, ele vai para o outro lado. E mais para frente a gente vai ver Jonas fala um dos motivos que ele não queria ir até Nínive. Amém? João 4. Eu acho que vai ser rápido, porque tem 30 minutos de relógio. Ô João, dormiu? Quem dorme é o Pedro. Ih, travou? Aí foi. E o Senhor, porém, fez soprar. Calma, passada. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão a se deitar, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clama ao seu Deus, talvez ele pense em nós. Assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Mais um. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violento, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Amém? Só até aqui, depois nós vemos de novo. Eita, esse negócio, bem na vez que eu pego a agenda, não tem livro. E esse, como eu tinha falado, eu dei títulos a algumas partes. E essa eu coloquei a tempestade. A gente viu que Jonas fugiu. E ele estava nesse barco porque ele não fez o que o Senhor tinha pedido, que era para ir para Nínive. Ele estava indo para outro canto, achando que ia dar certo. E no 4 a gente vê que o Senhor ordena a mudança do tempo a ponto de que tudo se acabasse. Mas não chegou a se acabar. O Senhor fez um contratempo ali. E muitas vezes na nossa vida a gente acha que é tudo coisa do inimigo, né? E a gente vê aqui em Jonas que foi o Senhor que mandou a tempestade. Por ele não estar no caminho que o Senhor mandou ele fazer. E a tempestade era tão forte que os marinheiros do barco,
Eles ficaram com medo e começaram a clamar. A Bíblia fala que eles clamam cada um ao seu Deus, em letra minúscula. Então a gente vê que cada um tinha uma crença diferente, não era da mesma crença de Jonas. E ali, desesperado, eles tentam fazer de tudo. Joga o que eles acham que está pesando no mar, para poder o barco ficar mais leve e não afundar. E aí eles tentam de tudo e o capitão vai até Jonas, que o pau estava quebrando lá fora e o abençoado estava dormindo. E era tudo culpa dele. Eu fiquei pensando como um cara consegue sabendo, né? Então o capitão vai acordar Jonas. E na minha cabeça, o capitão chegou e falou: cara, como você está conseguindo dormir com essa tempestade toda? E é interessante que eles eram, a Bíblia fala, os marinheiros. Então eles viviam no mar, né? E foi uma tempestade tão grande que Deus criou que até quem está acostumado se surpreendeu. E aí, conforme os marinheiros clamavam, o capitão manda Jonas clamar também. E aí, a Bíblia não fala se Jonas clama agora ou depois. Mas ela nos fala que eles tentam de tudo e chega uma hora que eles falam: não, vamos tentar a sorte para ver de quem que é a culpa e por que está acontecendo isso. E aí eles lançam a sorte, igual estava escrito, e cai em Jonas. É sorte, azar ou pode chamar de dedo duro? Que cai exatamente em quem era a culpa. Então, os marinheiros ali vão e começam a questionar. Eles interrogam Jonas, né? E perguntam: o que você fez? Como que é seu nome? De onde você vem? E aí ele fala, pois eles já sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque em certo momento Jonas fala quando ele é questionado, né? E eles perguntam para Jonas o que eles podiam fazer para que a tempestade parasse, já que Jonas se confessa para eles e fala que a culpa é dele, que ele estava fugindo. Então Jonas reconhece e fala para eles: a culpa é toda minha, me joga no mar que para. Toda. Então Jonas reconhece a culpa e fala para os marinheiros: me joguem no mar que a tempestade para. E mesmo assim, esses homens que não eram da mesma crença que Jonas, não acreditavam no mesmo Deus, nem no mesmo Senhor, eles ainda tentam mais um pouquinho. Eles tentam levar o barco até de volta à terra, mas eles não conseguem porque a tempestade, cada tempinho que passava, aumentava mais. No 14 aqui. E aqui no 14 já os homens, eles clamam ao Senhor nosso Deus, pedindo misericórdia. Aqui acontece uma coisa para mim extraordinária, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas eles começam a clamar ao Senhor, pedindo misericórdia. E pedindo até que o Senhor poupe a vida deles por jogar a vida de um homem inocente, né? Que para eles ali, eles estavam vendo inocente. Mas se a gente for para pensar o que a gente já leu, era a culpa de Jonas por não estar fazendo o que Jesus mandou ele o que o Senhor mandou ele fazer. Então, os homens pedem misericórdia e eles fazem o que Jonas falou para eles fazer. Eles vão e jogam o Jonas no mar, enfurecido. E a Bíblia fala que, do jeito que está escrito, é meio que instantâneo, né? Quando Jonas cai na água, a tempestade cessa na hora. E aqueles homens que estavam no barco, que já tinham visto outras tempestades, mas essa foi uma tempestade causada pelo Senhor, uma tempestade diferente, que foi o que eu falei no início. Às vezes nem é todo inimigo, às vezes o Senhor faz acontecer coisas na nossa vida que eu creio que é para mostrar a grandeza dele e nos ensinar sempre algo. A gente sempre vai sair com um aprendizado, né? E no 16 está assim: ao verem isso, os homens que acreditavam em outros deuses, agora eles começam a adorar o mesmo Deus de Jonas e ter temor e oferecer sacrifício a Deus. E aí agora é rabisco meu, gente, não está na Bíblia, viu?
Aí duas coisas muito importantes nessa tempestade. A primeira, a decisão de Jonas de tentar fugir do Senhor trouxe grande desespero, trouxe um grande medo aos que estavam ali no barco. E ali o Senhor causou esta situação porque Jonas fugia. Então, logo a gente vê que se a gente tentar fugir do Senhor, não vai afetar só a gente, vai afetar quem está no barco. Se a gente tentar fugir do Senhor, afetaremos todos ao nosso redor. Porque foi igual ali, Jonas estava em um barco. Ele afetou aquela embarcação inteira com a decisão de fugir do Senhor. E a segunda foi igual eu falei, eu achei uma das mais lindas e importantes. Tanto é que faz sentido agora com um pouco do tema. Os planos de Deus acontecerá. Que é, mesmo com a tempestade, sendo por causa de Jonas tentando fugir do propósito de Deus, que era de ir até Nínive, a gente vê no versículo 5, que os marinheiros que acreditavam em outros deuses, e por conta da tempestade e tudo do que eles viram acontecer ali naquele mar, eles reconheceram que só o Senhor é Deus, e eles o adoraram. E, igual a gente já falou, era para Jonas ir até Nínive, mas fugiu do Senhor, e sem perceber, os marinheiros viram e receberam o Senhor como o único Deus. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, se eu falei isso e alguém entender errado, que mesmo se ele fugir vai dar certo. E é o contrário. O Senhor manda a gente fazer alguma coisa, a gente foge tentando que não vai fazer. Mas aí o plano de salvação, o plano de pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, o Senhor ainda continua com o plano dele, porque o plano de Jonas ir até Nínive é ele entregar uma mensagem, de início é para destruir. Mas aí Jonas vai para o outro lado e acaba alcançando outras pessoas. E até nas nossas decisões erradas, o Senhor tem misericórdia e alcança outras vidas. Não porque a gente é bom ou porque a gente, não, queridinho, não, é por causa do plano dele. O plano de muitas pessoas conhecer a palavra, conhecer o Senhor Jesus, vai se cumprir, independente do que a gente decidir fazer aqui. Aqui nessa tempestade eu consegui separar duas versões. Uma que Jonas foge e afeta outras pessoas, e a outra é que o Senhor consegue alcançar outras vidas através da mesma fuga. Mas a gente sabe que muitas vezes tem gente que tenta fugir e não dá a mesma sorte de Jonas. João 17. Essa parte do 17 é do 17 até o capítulo 2, do 10. Eu coloquei outro título. Eu coloquei a solidão no grande peixe. E no 17 está: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. E aí, no outro, João, põe no 2, capítulo 2. E aí, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Pode só ter aí, João. Do verso 2 até o 9 é a oração que Jonas faz ao Senhor. E aí eu não li, não coloquei porque é uma oração meio extensa, depois se vocês quiserem ver certinho. Mas é igual o capítulo 2 começa falando: agora Jonas ora a Deus. E lembra que eu falei, mesmo ele fugindo, ele sempre reconheceu e sempre estava ouvindo o que o Senhor estava falando. Mas mesmo assim ele estava fugindo, então ele sabia de tudo que estava acontecendo, o que podia acontecer. E depois de ser lançado ao mar, o Senhor ordena que o grande peixe vai lá e pega ele. Aí, meu amigo, já não tem mais pra onde correr. Que aí pensa, dentro de uma barriga de um peixe. Eu fiquei imaginando como deve ser. Porque você não vê, você não sabe o que tem dentro, não sabe se é molhado, se é seco, se vai morrer, se vai ficar vivo. A gente vê as histórias bonitinhas, que ele estava sentadinho, fez até fogueira.
E aí, lá no 10, aí Jonas chega praticamente no fundo do poço. E aí ele faz uma oração, que é do 2 ao 9. E depois dessa oração, o Senhor, eu posso dizer que o Senhor perdoa ele, porque o Senhor ordena que o peixe vomite ele em terra firme. E aqui minhas anotações de novo. Aqui Jonas reconheceu que não tem para onde correr mais. Depois da tempestade ele vai parar na barriga do peixe. E no desespero ele clamou ao Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês, o que vocês têm passado, não sei como o coração de vocês se encontra, a mente. Mas nós vimos aqui quando a gente não está bem, ou já está nas últimas, assim, estou sem forças. A gente tem que clamar ao Senhor. Mas clamar com a certeza que Ele vai responder. Que a gente vê que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. E aí eu parando para pensar, igual eu falei, não tem como imaginar como é dentro de uma barriga de um peixe. E um peixe grande. Ali eu vi que foi o Senhor querendo uma intimidade com Jonas. Eu vi como isso. Que ele ficou ali 3 dias. E no capítulo 2 não fala se ele orou os 3 dias, se ele orou um dia. Mas eu creio que ele ficou clamando a Deus os 3 dias. Que ele estava no escuro, não tinha para onde ir, não sabia onde estava, o que ele ia fazer. E ele teve 3 dias de intimidade com o Senhor. Claro que podia ser em outras circunstâncias, mas ele preferiu fugir. E aí, o Espírito Santo falava no meu coração, porque eu fui Jonas, eu tentei fugir um tempo. Às vezes ainda eu tento, que eu sou cara de pau, mas não tem pra onde correr. E a gente não precisa esperar chegar no nosso pior momento ou chegar no fundo do poço pra gente procurar a Deus até um particular. Ontem teve o... Rapaz, se eu chorar, vocês não ligam não, tá? Não é todo dia, é até bom pra mim. Então a gente teve os 5, viu? 4 da que eu lembro. Lá em casa a gente conversava muito de buscar, e eu não entendi muito. Eu falei, mano, não é possível não. Eu tô querendo aqui desistir e tá falando de eu buscar que vai dar certo. Aí a Sheila ainda falou, agora que você tá em casa, faz um propósito. Eu falei pra ela, a partir de agora. E eu consegui. Eu tô no propósito de ter conseguido trazer essa palavra, porque eu não vou mentir, eu não me acho capaz. Mas ultimamente eu tenho ouvido muito que a gente tem que jejuar, buscar e orar que dá certo. E aí eu escolhi um cara que ficou 3 dias sem querer na barriga do peixe. Mas aí ele teve uma intimidade forçada. Aí eu imaginei, para que eu vou esperar esse ponto de ser forçado, se eu posso fazer isso antes e ter uma resposta ou conseguir aquilo que o Senhor quer ou aquilo que eu estou almejando. Se for da vontade do Senhor, eu creio, eu sei e eu creio que vai dar certo. Então nessa parte eu vi muito isso. Não vamos esperar chegar nos últimos. Naquele momento que a gente já tentou todos e não rolou. E aí a gente vai clamar ao Senhor lá no último. Não, já vamos, começou a sair do eixo, já vamos atrás do Senhor. Vamos procurar, vamos orar, vamos jejuar. É difícil, eu sei, porque eu sofro com esse negócio de jejum. A vez que eu fui operar o joelho foi mais fácil. Por incrível que pareça. Agora quando você fala assim, vou fazer um jejum para tal hora da minha vida, ou para dar uma melhoradinha aqui, ou aprender mais fácil com o Senhor, parece que qualquer coisa você já está passando mal. Igual hoje a gente resolveu fazer um jejum, eu e a Lai. A gente saiu no portão, tava mó cheiro de comida. Mas não é possível não, o vizinho que resolveu cozinhar logo hoje. Então dessa parte, gente, é isso. E aí, João, capítulo 3. No capítulo 3, eu separei como a segunda chance. Diz assim no começo. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu anuncio a você.
Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Rapaz, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Tá bom, João? Não é aqui? Bate. Não, as crianças é só a voz. E aí aqui eu coloquei como segunda chance. Que Jonas passou a tempestade, estava na barriga do peixe. E aí ele clamou e o Senhor... Jesus, eu estou muito acostumado com Jesus. É antes, gente, calma, vai dar certo. E o Senhor ali dá uma segunda chance, porque o Senhor, a gente vê que o Senhor vai de novo até Jonas e praticamente repete a mesma coisa. E ali, depois que o Jonas passou, não é possível. Eu falei, não é possível que esse cara vai... É igual filme, eu fico imaginando na minha cabeça igual filme. Depois de tudo, o Senhor vem de novo. E aí, vai, não é possível que o cara ia fugir de novo. E aí ele vai e cumpre com a vontade do Senhor. E a gente vê, depois dessa parte que eu li, que os ninivitas creram. Jonas pregou que a cidade ia ser toda destruída. Mas aí os ninivitas creram de uma forma tão grande, a ponto de o rei ouvir o que foi pregado, que o Jonas ministrou ali naquela cidade, que ele decreta por lei, para que todos, do mais rico ao mais pobre, do maior ao do menor, a se vestir com roupas, com panos de saco, e que clamassem ao Senhor com todas as forças e em jejum, para que Deus tivesse misericórdia. E ainda na Bíblia está escrito, para que talvez Deus não destrua tudo, não destrua a cidade. E a Bíblia fala que Deus viu o que eles fizeram, que eles abandonaram os caminhos mal que eles estavam, porque foi o motivo do Senhor ter mandado Jonas até lá. E aí Deus vai e não destrói a cidade. E aí a gente vê como a gente fazendo a coisa certa, às vezes a gente muda, pode até alcançar o Senhor dele mudar algum plano, algo que ele tinha já decretado. Porque ele decretou a destruição da cidade ali. E a cidade e o rei entenderam que se eles clamassem o Deus que mandou Jonas ir lá, talvez Deus podia mudar a decisão. E eles foram ali, jejuaram, se prostraram, se colocaram na cinza e no pó. E Deus mudou a situação, mudou o cativeiro deles. E eu creio que é na nossa vida assim também. A gente todo dia tem uma segunda chance, se a gente for ver. Depois da vinda de Jesus, todo dia é um novo dia, uma chance nova. E todo dia a gente tem a chance de fazer diferente para mudar alguma situação. Rapaz, fala mais com quem está falando do que quem está por aí, né? É difícil, igual eu falo, porque antes de vir aqui conseguir falar alguma coisa, sempre fala muito com a gente, né? E serve para mim, e eu creio que serve para mais alguém. Se a gente buscar, jejuar, orar, se entregar, não precisa chegar ao ponto do Senhor querer destruir a gente ou fazer algo do tipo. E aí eu já cheguei na conclusão. Tá dando certo, viu? E eu coloquei na conclusão assim, eu não sei com quem cada um se identificou. Se foi com Jonas, se foi com os marinheiros ou se foi com os ninivitas. E aí quando eu escrevi isso eu parei um pouquinho para pensar. Eu falei, rapaz, eu já fui um marinheiro, eu não acreditava em nada. Já fui um ninivita também, porque em certo momento a gente fez coisa que desagradou a Deus, ao ponto de alguém vir falar, e aí, você não vai se consertar? Você não vai sair de cima do muro? Você não vai fazer o que eu estou te pedindo? E eu tenho sido Jonas, porque eu tenho corrido muito. A Sheila briga comigo direto, ela fala que eu sou cara de pau. E aí a gente
E na conclusão eu coloquei assim: mas vimos em Jonas a consequência de fugir do Senhor. Igual eu falei no começo, é interessante que mesmo tentando de fugir, ele sempre ouvia a voz de Deus. E aí aqui nessa parte eu coloquei isso e eu me identifiquei muito. E pensei muito assim, a gente está na igreja, a gente está ouvindo a voz de Deus. Através do louvor, através da palavra, através dos trabalhos que tem. E a gente sempre está ouvindo e muitas das vezes a gente está fugindo. Igual estava acontecendo comigo, não vou mentir. E aí a gente vê que ele tem uma segunda chance, né? Depois da tempestade, depois do peixe. Ele teve uma segunda chance e dessa vez ele fez o que o Senhor ordenou. Embora a mensagem era que a cidade ia ser destruída, Jonas foi e fez. Mais para frente, então, no capítulo 4, fala que Jonas fica revoltado que o Senhor não destrói a cidade. Porque a mensagem inicial é que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas aí com o que eles fizeram, Deus mudou de ideia e não destrói. E Jonas fica revoltado, ele quer morrer. E ele fala ao Senhor: eu falei quando eu estava em casa, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, a sua misericórdia é muito grande, a sua graça é boa. E o abençoado não queria ir porque ele sabia que Deus podia mudar de ideia e salvar a cidade toda. E aí a gente vê o que Jonas passou, eu fiquei pensando, ele não queria que aquela cidade tivesse uma segunda chance, mas ele não parou para pensar que ele teve uma segunda chance. E a gente comentou até nos jovens isso, né? Uma vez. Ele passou por isso para entender que... Para entender não, que ele não entendeu. Mas o que ele passou mostrou pra gente que a gente vai ter segunda chance. E aí tudo que vai mudar vai ser o que a gente vai fazer. Como a gente vai agir. Graças a Deus eu ainda tive a oportunidade de novo. Podia ser outro ministério, outro lugar. E falar, já que você não quer, mano, então vai ter outra pessoa que quer e já era. Mas aí eu tive uma segunda chance igual o Jonas teve. E eu creio que o Senhor quer dar segunda chance para quem precisa. Ou que o Senhor está nos alertando para que a gente nem chegue ao ponto de precisar de uma segunda chance. E o outro povo eram os marinheiros que eu coloquei aqui, né? Os marinheiros conheceram o Senhor em meio a uma tempestade. E tenha certeza, a sua tempestade não é para a morte. É o Senhor te mostrando que Ele é o único que manda em tudo e tem o controle em suas mãos. É Ele quer salvar os que não conhecem a Ele e alertar os fujões. E aí eu coloquei os marinheiros assim, que ali eles não conheciam. E se a gente for ver, os marinheiros conheceram o Senhor na pior fase, né? Tava para morrer, o barco tava para afundar. Mas ali eles conhecem ao Senhor. E eu creio que ali eles são salvos, porque eles reconhecem que só há um único Deus. E é igual eu falei, às vezes, nossa tempestade também não é para a morte. A gente crendo ou buscando, o Senhor chega com um plano. Ali o plano era jogar o abençoado do Jonas no mar, porque ele estava fugindo. E o nosso pode ser diferente, mas eu creio que o Senhor tem tudo planejado. Ou a tempestade que a gente está passando é porque a gente fugiu. E graças a Deus a tempestade não chegou até lá. Minha segunda chance chegou primeiro. E eu falei, eu não vou esperar essa tempestade vir e acabar com tudo. E isso já não foi de agora, desde o dia que a Sheila me deu a oportunidade. Já foi de uns tempos, porque a vez que a gente falou de Jonas nos jovens foi uns 3 cultos atrás, foi 3, 4 cultos. Então aí foi mais um sinal ainda para mim que Deus estava confirmando que eu estava tendo a segunda chance e que isso ia depender de mim, o que eu ia fazer. Se eu ia aceitar e fazer diferente ou se eu ia continuar fugindo a ponto de parar numa escuridão, igual o Jonas estava ali no peixe, ou numa tempestade, igual os marinheiros passaram. E o terceiro que eu coloquei aqui foi os ninivitas. Eles reconheceram o Senhor e se prostraram
e mudar a maneira de viver, buscando a misericórdia do Senhor. Isso é Deus nos mostrando que se largarmos os maus caminhos e buscarmos e jejuar, Ele mudará o nosso cenário. Amém? Aqui a gente viu que a cidade ia ser destruída, mas uma mudança de comportamento, uma atitude diferente, o cenário foi mudado, uma cidade foi salva. O Senhor foi reconhecido numa cidade, a gente viu que é uma cidade que demorava 3 dias para atravessar ela. Aí pensa a imensidão da cidade, o tanto de pessoa que ali não foi, que foi salva. E foi através do fujão do Jonas. Então eu creio que eu separei assim porque eu creio que o Senhor tinha um pouquinho para a gente em cada cenário. No primeiro do chamado, Deus tinha um pouquinho para cada um de nós. Na tempestade também, dentro da barriga do peixe e até na cidade que ia ser destruída. E eu espero que todos tenham entendido o que eu tentei passar. Foi algo que foi igual, falei brincando, mas é um desabafo, faz bem. Eu tentei fugir. Falei pra Lene nesse dia, falei, eu tô cansado, parece que nada muda, mas o que não estava mudando era eu. Que o Senhor estava falando, estava dando as oportunidades, mas eu não estava me movendo, não estava fazendo, não estava tentando. E aí hoje eu tive a certeza que o Senhor tem segunda chance, o Senhor quer tirar a gente da tempestade, o Senhor quer um íntimo nosso antes de uma depressão, ou antes de uma briga na nossa casa, ou um distanciamento familiar, ou até mesmo numa enfermidade. Porque do mesmo jeito que o Senhor soprou aquele vento que fez a tempestade, o Senhor pode tocar a vida de alguém, ou até a mesma nossa. Mas é igual eu falei, eu creio que é tudo plano do Senhor para alertar a gente. Amém? Agora a nossa líder Sheila vai fazer uma oraçãozinha abençoada. Poderoso, né? Só Deus para fazer essas coisas. Vamos se colocar sobre os nossos pés para a gente fazer uma oração. E o Josué aqui falando sobre o Jonas. Sempre é assim, né, irmãos? É o que o Espírito Santo usou o Josué aqui nessa noite. Não espere Deus te cercar por todos os lados. Deus cerca as pessoas, irmãos. Quem crê nisso, que Deus cerca as pessoas? Deus te cerca. Não adianta, porque Deus me cercou. Eu tenho um testemunho e eu acredito que você também tem um testemunho que de alguma forma, de alguma maneira, Deus te cercou. Por quê? Porque às vezes tem cerca de todos os lados para a gente procurar o propósito de Deus. Foi isso que aconteceu, né? Jonas não queria fazer a vontade de Deus, não queria cumprir a vontade de Deus. Então, tome muito cuidado com os nãos que você dá para Deus, porque isso é muito forte. Porque não foi... Jonas, ele não deu um não para ele deu um não para Deus. E isso é muito forte. Por quê? Porque às vezes a gente fala não para Deus e você nem dá conta, né? Ou isso só comigo, porque eu já dei muitos nãos para Deus. Eu já fiz isso. E eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já fez isso também. Você deu um não para Deus. E aí, quando a gente dá não para Deus, de alguma forma, o Senhor vai cercar a sua vida. Ele vai cercar. E o jeito de Deus trabalhar, irmãos, não é do nosso jeito. Mas Ele é um Deus de misericórdia. Foi o que o Josué leu aqui. Que o Senhor ainda moveu com misericórdia na vida do povo ninivita, que era um povo que Deus estava disposto a destruir tudo. Mas Deus foi lá e agiu com misericórdia. Mas Jonas, mesmo no ventre da baleia, ele teve que voltar e cumprir a vontade de Deus. Então, não espere você ir para o ventre da baleia para você ter que voltar e cumprir a vontade de Deus. Porque isso é muito forte. Muitas vezes o Senhor vai nos cercar de todos os lados para você cumprir o propósito dele. Em outras palavras, como diz
alguns crentes de antigamente, que ontem nós falamos muito sobre isso, né? Sobre o que era antigamente, como tinha o peso da palavra. Então, não espere você pagar o preço. A palavra certa é essa. Não espere você pagar o preço para você cumprir a vontade de Deus. Mas eu creio que nessa noite não deve ter muitos Jonas aqui, não. Eu creio que, se tiver, o Senhor está convertendo hoje os corações dos Jonas aqui. Em nome de Jesus, amém? Então, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você seja o Jonas que o Josué falou aqui, que o Espírito Santo falou através da vida do Josué, mas que você, às vezes, você tem medo, às vezes você tem preguiça, às vezes você tem receio, não importa o que você tem sobre o teu coração. Eu quero mostrar nessa hora, sobre a tua vida agora, que o Senhor vai converter os nossos corações a cumprir o propósito de Deus e a vontade de Deus. Eu quero te dizer algo aqui, que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Você quer ver a sua vida transformada? Você quer ver a sua vida mudada? A sua vida moldada por Cristo? Faça e cumpra a vontade de Deus. Porque quando nós cumprimos o querer do Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, aqui está, Senhor, meu irmão, Pai, que está orando comigo agora. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada neste lugar e falou, Senhor, sobre obediência, falou sobre quebrantar, Senhor. Senhor, quebrantamento, porque não somos capazes, Espírito Santo, nós não somos capazes de cumprir, Senhor, a vontade de Deus, se não for pelo quebrantamento do teu Espírito. E eu quero ministrar, Senhor, sobre os corações nessa noite, que o Senhor possa ministrar, Senhor, quebrantamento do teu Espírito, quebrantamento, Pai, do teu Espírito sobre os nossos corações, quebrantamento do teu Espírito sobre as nossas mentes, quebrantamento do teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Nos ensina a obedecer, nos ensina a cumprir o teu propósito, nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. E aonde há, Senhor Deus, um Jonas hoje, traga, Senhor, a conversão, Senhor, sobre o coração, traga, Senhor, a conversão sobre a mente, que possamos ser, Senhor amado Pai, Senhor, convertidos ao teu Espírito, Senhor, convertidos, Pai, à tua vontade, convertidos ao teu querer, ao teu propósito sobre as nossas vidas, Pai. E aonde há, Senhor Deus, impedindo, Senhor, o meu irmão, Deus, de receber o teu propósito sobre a vida dele, sobre a vida dela, que o Senhor possa quebrantar neste momento, Pai, quebrando, Senhor, no mundo espiritual, barreiras onde têm sido estabelecidas, e que o Senhor rompa, Pai, no mundo espiritual, Senhor, essa barreira, e traga o quebrantamento sobre os nossos corações, Pai, para que possamos viver a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas, Pai, em qualquer circunstância, Pai, que possamos cumprir e ouvir a tua voz, que possamos cumprir e ouvir a tua voz. Eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de insegurança que impede o meu irmão de viver o ministério a qual o Senhor chamou para a vida dele. Tudo, Senhor, que impede o meu irmão de ouvir a tua voz, Pai, e cumprir o teu propósito, aonde há um espírito de covardia nesta noite, Pai, que o Senhor possa romper, Deus, no mundo espiritual, quebrando toda barreira, Pai, aonde estiver um espírito de covardia na vida desse Jonas, Pai, possa ser quebrado em nome de Jesus, e possamos ouvir a tua voz com diligência, com obediência, em cumprir a tua vontade, o teu querer, e que tudo, Espírito Santo, seja para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos nessa hora, Pai, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Levante as suas mãos, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e todos digam
Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.